Seja muito bem-vindo à Jornada com Fé e hoje a gente vai mergulhar em mais um dia muito especial dos nossos 90 dias, onde a gente vai estar caminhando pela Palavra do Senhor, conhecendo todo o Novo Testamento. Esse é o nosso desafio, espero que você não me abandone, que você fique aí comigo, abra sua Bíblia, porque hoje nós iremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E eu sei que muitas vezes a gente está naquela rotina tão corrida, tão atribulada, que fica pensando, nossa, parece que eu li a Bíblia, mas não li. Então a ideia é que você leia a Bíblia, perceba, o que Deus está falando com você nesse momento e que a cada dia você receba um alimento novo. Combinado? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-o para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que tinha acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e a encontraram morta, levaram-na à sepultura ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Embora o povo os tivessem em alto conceito, em inúmeras vezes maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Versículo 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia e os líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegar na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram:
encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse mesmo momento, chegou alguém e disse: os homens os que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para não ensinar nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendeu-o no madeiro. Deus o exaltou, colocou-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Versículo 35. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Chegamos ao fim de mais um dia, né? E que capítulo difícil, né? No início ali, eu confesso para vocês que eu nunca tinha lido essa parte onde falava de Ananias e Safira, né, que não traz tantos detalhes, mas a impressão que dá é que eles prometeram o valor de 100% das suas propriedades para o reino e eles, né, retiveram ali uma parte do dinheiro. Ele e sua mulher, eles fizeram um acordo e não teve perdão, não teve tempo, os dois caíram mortos ali, né? Que situação. E depois os apóstolos, né? Curando muitos doentes, passando por aflições, sendo presos, né? Só por falar o nome de Jesus, né? Os apóstolos sendo perseguidos ali, uma situação muito difícil, mas sem negar Jesus, estando ali firme nos mandamentos.
E é isso, eu acredito que nós também temos esse momento de reflexão e que a gente possa, né, entender que a caminhada com Jesus às vezes vai ter, né, essas lutas, essas aflições, mas que nós não tenhamos nenhum momento, né, como pensar em outra alternativa a não ser manter o foco de estar com Ele, né? E o mandamento de Jesus é: não darás falso testemunho, né? O mandamento de hoje que você pode compartilhar, eu acredito que é isso, né? E a atuação é: seja honesto em tudo hoje. Tudo, não só hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Mas seja honesto. Se você achou feio, fale que tá feio. Se você achou bonito, fale que tá bonito, né? Sempre com muito respeito. E para você multiplicar essa palavra, jornada de fé e fazer com que mais pessoas conheçam o novo Evangelho, né? O Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, né? E você pode postar Atos, capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? E a gente está aqui exatamente para isso, para obedecer a Deus. Jesus nos chama à verdade, né? Que tal vivermos para Ele, por Ele, porque vem tudo dele, né? É isso que a gente tem que fazer todos os dias. E eu te espero amanhã em mais um episódio. Não desiste, tá comigo, por favor. Vamos juntos, que vai ser uma bênção, eu creio, para a honra e glória do Senhor. A gente vai entender, compreender e aplicar, né, todo o Novo Testamento, né, que é essa caminhada linda, maravilhosa com Jesus. E serão 90 dias de leitura diária. Te espero até amanhã. A paz do Senhor Jesus.